Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixa de se inscrever. Hoje nós vamos conversar a respeito de um genocídio esquecido e de um povo igualmente esquecido, o povo Yazidi. Os Yazidis são etnicamente curdos, porém eles são uma minoria mesmo dentro do Kurdistão. A maioria do povo curdo é islâmico sunita. Os Yazidis eles têm uma religião própria que remonta do século XI. É uma mistura de cristianismo, zoroastrismo e islamismo. Do cristianismo eles retiraram a ideia de batismo, do zoroastrismo de que Deus aparece mediante o fogo, e também do islamismo eles retiraram a circuncisão. Eles acreditam em reencarnação e não possuem nenhum livro sagrado. O Deus da religião Yazidi tem 7 espíritos. O mais importante é o anjo pavão, que também é denominado Shaitan, o mesmo nome que aparece no Alcorão para denominar o Satã. Então, por isso, muitos muçulmanos acreditam que os Yazidis são adoradores do diabo. Por conta dessa crença, o Estado Islâmico perseguiu sistematicamente o povo Yazidi e os assassinou. Quando o Estado Islâmico ele tomava uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era prender muçulmanos que eles consideravam que não estavam cumprindo a Sharia de acordo com o que eles, do Estado Islâmico, interpretam como certo. Então eles prendiam homens que estavam bebendo, fumando, mulheres que estavam andando sozinhas. Eu estou aí mostrando, né, a prisão do Estado Islâmico. Posteriormente eles matavam outras religiões, inclusive cristãos. Também eles pegavam os homossexuais e atiravam nos prédios. De acordo com eles, está escrito no Alcorão que é necessário agir e proceder dessa forma. Eu não conheço o Alcorão para dizer para vocês se o que está escrito ou não, mas de acordo com o Estado Islâmico, deveria ser procedido dessa forma. E eles escravizavam as mulheres, né? Sexualmente, eles escravizavam também como escravas domésticas, enfim. Mulheres que eram mais velhas, que não estavam em idades reprodutivas, normalmente eram mortas. No caso dos Yazidis, eles tinham execução sumária. Então, quando eles capturavam uma cidade Yazidi, eles matavam todos os homens decapitados, né? Filmavam, que você sabe que o Estado Islâmico fazia aqueles shows, né? Com as decapitações e tal, com as mortes. Então eles faziam isso para os homens e meninas acima de 7 anos e mulheres em idade reprodutiva se tornavam escravas sexuais e os meninos escravos domésticos. Então teve o caso de uma Yazidi que sobreviveu. Ela deu uma entrevista para o país e contou como foi o cativeiro dela, né? Fui vendida 3 vezes, mas a última vez foi pior. O comprador era um sudanês que nos maltratava e nos torturava. Nessa mesma reportagem do El País, eles falam de um menino que foi tão torturado e tão brutalizado que ele só fica babando o tempo inteiro. Essas pessoas estão recebendo tratamentos psiquiátricos e psicológicos da ONU. Enfim, como que eles procediam com as mulheres? Então eles pegavam essas meninas acima de 7, 8 anos, davam umas roupas para elas, punham elas para desfilar e os homens ficavam oferecendo dinheiro por elas, né? E depois as levavam e vocês, né, já imaginam, né, já sabem o que acontecia. Como que surgiu o Estado Islâmico? O Estado Islâmico ele surgiu como um braço da Al-Qaeda. Em 2013,
um cara chamado, conhecido, né, como Sheik Invisível, chamado Abu Bakr al-Baghdadi. Ele foi preso pelos norte-americanos no Iraque, e lá ele era da Al-Qaeda, e lá ele contatou outros terroristas que pensavam como ele, e ali ele começou a formar um braço da Al-Qaeda, chamado autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Levante é como eles chamam a região. E aí eles começaram a atuar por conta própria. E essa célula, a princípio uma célula da Al-Qaeda, eles acreditavam que eles tinham que ter autonomia regional, né? Então cada célula deveria agir de acordo com a região que eles estavam, certo? Daí a Al-Qaeda questionou isso. E também, por incrível que pareça, a Al-Qaeda achou demais a história deles filmarem decapitações e tal. Eles achavam que isso não era necessário. A título de curiosidade, o Estado Islâmico se espelhou nos traficantes do México para poderem fazer essas decapitações, essas filmagens. Isso começou com o tráfico de drogas lá no México. Mas voltando. E aí, eles acharam isso demais e o grupo acabou se separando. O Estado Islâmico acabou se separando da Al-Qaeda. Como que o Estado Islâmico se mantinha financeiramente? A princípio por assaltos a bancos no Iraque. Também eles vendiam artefatos históricos que eles capturavam de museus. E depois eles capturaram campos de petróleo. Os Estados Unidos acusam a Turquia de comprar petróleo do Estado Islâmico. A Turquia nega, não sabemos se é real ou não, mas alguém comprava petróleo deles, né? Porque senão eles não teriam conseguido se bancar todo esse tempo. E aí eles iam tomando, né? Como eu disse, eles iam tomando as cidades e fazendo as atrocidades que eu disse. Eles começaram tomando os lugares no Iraque e posteriormente foram para a Síria. E na Síria a coisa ficou bastante complicada porque eles tomaram bastante território. Para derrotar o Estado Islâmico, houve uma coalizão de países, Rússia, Síria, Estados Unidos, com outros países da União Europeia, mais os curdos. Os curdos foram armados pelo Estado Islâmico, pelos Estados Unidos, inclusive os yazidis também foram armados, né? Mas depois aí o Trump acabou abandonando os curdos, porque aí os curdos iriam utilizar as armas, né, que eles conquistaram e o dinheiro também para ter um território próprio, para formar o país do Kurdistão. E isso já não interessava muito para os países, principalmente a Turquia. E aí os Estados Unidos acabaram abandonando o povo curdo. Mas os curdos lutaram muito contra o Estado Islâmico, as mulheres pegaram em armas, porque foi uma situação assim catastrófica, né? Tudo destruído, casas, não tinha comida. Foi uma situação assim de calamidade mesmo, né? De muita calamidade. O Estado Islâmico ele é considerado derrotado, porque ele não tem mais território. No entanto, a ideologia dele continua por aqui, Brasil inclusive, né? Esses tempos eu vi, acho que foi essa semana, que mandaram para mim uma reportagem da Record de uma menina brasileira que foi recrutada pelo Estado Islâmico. Então, para vocês verem que isso não acabou, né? Apesar deles terem sido considerados derrotados, certo? Tiveram muitos atentados ainda, depois disso, né? Tiveram atentados também na Europa, Estados Unidos, não sei se vocês se lembram dos vários atentados. E é isso, né, pessoal? Ainda estamos longe de nos vermos como, falando aqui como
população mundial, ainda não estamos livres do Estado Islâmico, né? Que as ideias dele continuam por aqui. Então, pessoal, espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço por gentileza para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar. Isso é muito importante para todos os criadores de conteúdo, tá bom? Um abraço e até mais!